Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos trazendo a série Discipulando Vidas. Ela tem como objetivo te levar mais à presença de Deus e que você tenha a sua vida transformada pelo poder da palavra do Senhor, pela ação do Espírito Santo de Deus e que você permaneça nessa fé até que se cumpra todos os desígnios de Deus para com você, até que Cristo venha. Dessa forma, nós vamos estar na aula de número 3, onde nós estaremos falando sobre oração. Mas antes eu gostaria de solicitar que você que está assistindo esse vídeo ou essa série, que você possa dar o seu like com relação a esta aula também. Isso nos ajuda e contribui para o canal. Se você estiver discipulando alguém, ensinando alguém a andar nos caminhos do Senhor, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa série, de tal forma que eles também possam ser edificados. Quando nós começamos a andar com Cristo, amados, nós vamos ver o que o Senhor começa a trabalhar as nossas vidas. Então você vai ver o que a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus e você tendo fome de conhecer o Deus vivo, você vai ver que você vai desenvolver um novo estilo de vida. E isso é primordial para que nós possamos mostrar nos nossos relacionamentos interpessoais o que Deus faz na nossa vida, ok? Nós temos um Pai muito amoroso, um Pai que nos acolhe, Deus Pai. E você vai ver o quê? Que por outro lado, o Senhor quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Mas à medida que o nosso estilo de vida muda, nós também vamos ter novos tipos de relacionamentos com os nossos familiares, com os nossos amigos e até com os nossos inimigos. Isso faz parte do reino de Deus. Dessa forma, nós vamos ver o quê? Que quando nós temos comunhão com o Pai, nós costumamos chamar isso o quê? Realmente de uma comunhão vertical. E quando nós temos o quê? Comunhão com os nossos amigos, familiares, etc., com os homens de uma forma geral, nós chamamos isso o quê? De uma comunhão horizontal, né? Mas nós vamos ver o quê? Que quando nós começamos a andar com Cristo, talvez surja no seu coração uma necessidade, e é real. O próprio Espírito Santo começa a desenvolver essa fome em cada um de nós, que é a questão da oração. E nós precisamos conhecer algumas coisas sobre a oração que nós vamos pontuar hoje, e realmente eu quero, antes de qualquer coisa, orar com você. Pai eterno, Deus querido, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado porque a tua palavra é poderosa, porque ela está firmada nos céus. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor verdadeiramente tem nela promessas tremendas para as nossas vidas. Mas a tua palavra expressa para nós a vida que é em ti, o teu desejo para cada um de nós, ó Pai, através de Cristo Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos porque uma vez que nós fomos para a tua presença, o teu Espírito Santo nos inquieta, nos leva a uma vida de oração, de intimidade contigo, porque nós desejamos ardentemente estar na tua presença. Querido Deus, em nome de Jesus, que cada um que aqui está possa receber essa palavra no seu coração e que ela seja frutífera, que o Senhor levante através disso muitos intercessores, pessoas que adorem ao Senhor em espírito e em verdade e que verdadeiramente trilhem o caminho da oração como um caminho de vitória. Nós te agradecemos que teu Espírito Santo faça uma boa obra em cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, dessa forma, nós vamos ver o que aqui, lá, no Evangelho de Mateus, amados, capítulo 6, nós temos ali instruções muito importantes que o Senhor Jesus nos deu. Nós vamos ver que no versículo de 5 a 7 diz assim: E quando orardes, não seja como os hipócritas,
pois gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E continua dizendo: em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas aqui vem a instrução do Senhor. Mas tu, quando fores orar, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, e que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe pedirdes. Assim, nós vamos ver o que? Que, em primeiro lugar, existe uma instrução do Senhor aqui acerca de onde nós devemos orar para desenvolver uma intimidade com Ele. O Senhor nos orienta, o próprio Jesus diz: entra no teu quarto, ora em secreto ao Pai que está nos céus. Amados, eu quero te dar uma boa notícia. Quando você desenvolve o hábito da oração, tem um lugar de oração na sua casa. Pode ser no seu quarto, mas pode ser, por exemplo, se você tem um escritório, pode ser um lugar reservado onde você entra na presença de Deus. Eu quero te dizer, sabia que o Senhor ali te espera? É muito interessante e é muito poderoso isso. O Senhor te espera nesse momento de oração. Então, nós vamos ver o que o Senhor diz aqui. Entra no teu quarto, porque o Pai que está em secreto, Ele vai te ouvir. Sabe, amados, existem orações que nós fazemos e que precisam ser única e exclusivamente nossas para o Pai. E nós vamos ver como realizar isso. Nós vamos ver o quê? Que em seguida que o Senhor Jesus deu esta palavra, que nós não sejamos hipócritas, que quando nós oremos nós sejamos sinceros, que não vamos usar de vãs repetições. Em seguida, nós vamos ver o quê? Que nesse mesmo capítulo, nós vamos ver que Jesus ensinou um modelo de oração. Você vai ver o quê? Que é um modelo de oração? Normalmente, quando você pega um modelo de alguma coisa, o que você coloca? Você vai adequar aquele modelo, o quê? Às tuas características pessoais. É bem isso, amados. Quando Jesus deu a oração do Pai Nosso, Ele nos deu um modelo do que devia conter uma oração, né? E o Senhor fala assim, com relação a isso, que não é para nós usarmos uma vã repetição. Amados, você vai ver o quê? Que a oração que agrada o coração do Senhor, qual é? É aquela que sai do seu coração para o coração do Pai. E nós vamos ver o quê? Que isso tem que sair de dentro de nós. Isso é oração, isso é comunhão, isso realmente é andar em sinceridade e em verdade. Mas quando Jesus nos deu o modelo do Pai Nosso, o que Ele quis nos ensinar? Que a nossa oração pessoal, ok? Deve conter adoração. Quando o Senhor diz assim, santificado seja o teu nome, né? Você vai ver o que? Seja feita a tua vontade. O que Jesus quis dizer com isso? Quando o Senhor Jesus colocou na oração modelo do Pai Nosso estas frases, o que ele estava fazendo? Expressando a adoração. O que é a adoração numa oração? Ou adoração diante de alguma coisa? E que nós devemos só adorar a Deus. Adoração, amados, é reconhecer os atributos daquela pessoa. Então, é reconhecer quem ela é. E o que Deus é? Onipotente, onisciente, né? Então, você vai ver o quê? Que aqui está, santificado seja o teu nome, porque Ele é santo. Deus é santo. E isso o Senhor Jesus nos ensinava,
nessa oração modelo, né? Então você vai ver o que ele é onipotente, onisciente, onipresente. E quando Jesus começou a ensinar a oração modelo, ele estava expressando isso, ok? E nós vamos ver o quê? Que na nossa oração pessoal deve ter adoração, sim, mas deve ter louvor também. Quando nós realmente usamos expressão de louvor, o que isso representa na nossa oração? Admiração, apreciação pelo que ele fez. Aqui sim, então você vai ver o quê? Que nós podemos realmente, você vai dizer assim para mim, então oração deve conter louvor? Sim, deve conter louvor. Você olha e tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus, amados. Os céus, a terra, tudo que vemos, o ar que respiramos. Se temos um animalzinho, vemos nele a presença do Deus vivo. Se olhamos um jardim, uma flor, nos maravilhamos com uma flor. Nos maravilhamos como o Senhor cuida do tempo, como o Senhor cuida, estabeleceu as estações, como observamos os animais e toda a grandeza que o Senhor fez. Quando nós exaltamos aquilo que o Senhor fez, nós estamos louvando a Deus. Então você vai ver o quê? Que existem muitos cânticos de louvor que adoram a Deus e louvam a Deus. Adoram a Deus quando estabelecem o atributo, quando manifestam os atributos do próprio Deus. Deus justo, Deus fiel, Deus verdadeiro, Deus bondoso, Deus real, Deus leal, Deus santo, Deus digno. E assim por diante. Aquilo que Deus é criador, né? Deus é criador. E assim nós vamos ver o quê? Que a nossa oração deve ter adoração ao Senhor, Ele é digno de toda adoração. Louvor pelo tudo que Ele fez, e se você está vivo, se eu estou vivo, nós, o que realmente devemos isso ao Senhor. E o que mais que o Senhor realmente nos ensina nessa oração modelo? Que o nosso Deus é um Deus de provisão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, nós podemos e devemos agradecer a Deus por tudo que nós temos. Sabe, amados, muita gente passa pela vida e não é capaz de ter um momento de gratidão a Deus. De reconhecimento que se você respira é porque o Senhor te dá ar, você tem uma casa, você tem família, você tem o quê? Um trabalho, você tem sucesso, tudo isso vem do Senhor. Mas existem coisas que muitas vezes as pessoas não se lembram de agradecer. Pelo ar que respiramos, pelo alimento que temos, pelos calçados que temos, pelas vestes que temos, por tudo que o Senhor nos tem dado. Um espírito grato deve fazer parte da nossa oração também, né? E também o Senhor nos ensina a orarmos pedindo para não cair em tentação. Por quê, amados? Nós vamos ver o quê? Que existem muitas circunstâncias ao nosso redor que nos levam a tentações. A questão de tentação, a tentação de se irar, a tentação o quê? De realmente de debochar de alguém, de murmurar. Tem gente que tem tentação de xingar e assim por diante. São muitas as tentações. Por isso o Senhor Jesus nos ensina a orar para que nós não caiamos em tentação, ok? E ainda o Senhor fala com relação ao perdão. Isso aqui é muito importante. Porque quando nós liberamos perdão para alguém na nossa oração, é que nós seremos ouvidos pelo Senhor. Então, quando nós, por exemplo, nos iramos, temos uma pessoa que você não gosta dela, que você não simpatiza com ela, às vezes no teu trabalho, às vezes até um familiar, até relativamente próximo ou mais distante, às vezes alguém que você o que conheça, mas você o que todas as vezes pensa mal daquela pessoa. Você o que se puder fala dela. Isso, amados, precisa ser confessado diante do Senhor. Pai, eu apresento fulano de tal. Senhor, eu não simpatizo com essa pessoa, mas eu quero
abençoá-la em nome de Jesus. Pai, fulano de tal me deu uma palavra que me feriu, mas eu quero, eu desejo, eu realmente quero perdoar essa pessoa. É por isso que o Senhor nos fala que nós precisamos o quê? Liberar perdão para sermos ouvidos por Deus. E aí, então nossa oração deve ter adoração, deve ter louvor, confissão de pecados, pedido, solicitação para não cairmos em tentação, gratidão e clamor, né? Nós precisamos clamar a Deus. O Senhor conhece todas as suas necessidades. E uma das coisas que todas as vezes que eu falo em oração, eu ensino. Eu sou mãe, né? E muitas vezes, e eu amo dar presente para os meus filhos. O que eu faço? Eu compro um presente e dou, ok? Mas nem sempre é aquilo exatamente que meu filho ou minha filha precisava. Mas como que eu vou saber que ele precisava? Ele tem que me falar, ok? Porque assim eu ajusto aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer para o meu filho, às suas necessidades. Assim é o Pai para conosco também, ok? Por isso nós temos que clamar ao Senhor diante das nossas dificuldades, amados. Nós precisamos apresentar as nossas petições ao Senhor, porque Ele é um Pai amoroso e Ele tem prazer em lhe dar aquilo que você necessita, aquilo que você clama, aquilo que você busca, ok? Então você vai ver o quê? Como nós podemos dizer com relação à oração do Pai Nosso? É um modelo, amados, é um modelo. É isso que o Senhor não quer, que nós que venhamos a repetir essa oração de uma forma mecânica, não tem sentido isso para Deus. Por quê? O que Deus quer num relacionamento? Sinceridade. O Senhor quer que nós nos acheguemos a Ele com confiança, sem hipocrisia, sabendo o que nós falamos e o que nós oramos ao Senhor. Amém? Uma outra instrução que eu quero te dar com relação à oração. Você vai orar ao Pai, ok? Em nome de Jesus. Ora ao Pai em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque foi Jesus quem te restaurou a comunhão com o Pai. Sem Ele, não tinha condições de você ter comunhão com o Pai. Lembra da montanha? Ok? Nós aqui embaixo, Deus aqui em cima, e entre nós a cruz. Ou seja, sem que nós tivéssemos Jesus Cristo, o homem, como nosso mediador, nós não teríamos condições de nos achegar a Deus. João 14, de 12 a 14, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Promessa de Deus. Guarda isso no seu coração. E eu costumo dizer, no bolsinho, né? E as fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Promessa de Jesus. Por que o Senhor fala assim? Fará obras maiores do que essa? Porque lá ele fez sozinho. Agora nós somos igreja. E nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, o que a igreja vai fazer são obras enormes, lindas e magníficas pelo poder de Deus. E aqui o Senhor continua dizendo: e farei tudo o que pedirdes em meu nome. Jesus dizendo, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Entendeu? Por isso que nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Ok? Uma instrução realmente importante. E o que eu estou falando? Nesses versículos ali, nós temos uma promessa. Nós temos muitas promessas de Deus, ok? E nós devemos orar aquilo que está na palavra. Porque Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir, né? Então você vai ver o quê? Que quando nós oramos a palavra, lá nós encontramos. Se você for no livro de Salmo, por exemplo, o Salmo 103, do versículo 1 a 5,
você vai ver o quê? Que nós temos ali expressões de adoração e louvor. O que nós estamos orando? A palavra. Como que eu vou fazer isso? Você abre a tua palavra, por exemplo, no Salmo 103 e leia do versículo 1 a 5. Aí você vai estar expressando aquilo que Deus diz na sua palavra. Você está entrando com espírito de gratidão e de louvor também. Outro exemplo, o Salmo 34, de 1 a 3. Nós vamos ver o quê? O Salmo 63, versículo 3 e 4, né? O Salmo 47, versículos 6 e 7, são alguns exemplos. Então você vai dizer assim, como que eu começo a orar? Começa a orar, amados, agradecendo a Deus, colocando realmente Deus como o Senhor, o Santo, o Todo-Poderoso, o Deus de graça, de glória, poder, majestade, autoridade, soberania, santidade, né? Você pode iniciar o seu momento de oração lendo um salmo. Você pode ler um salmo por dia, por exemplo, ao iniciar o seu período de oração. Você e o Senhor. E a partir dali, você pode cantar? Pode cantar. Você está lá no seu quarto, você pode cantar, você pode dançar, você pode aplaudir o Senhor, você pode chorar, você pode rir. É você e o Senhor. Na sinceridade do seu coração. Tem dia que nós entramos em oração, eu entro na oração, meu coração está extremamente alegre. Então, eu vou o quê? Manifestar isso diante do Senhor? Eu vou manifestar isso diante do Senhor. Outras vezes, meu coração está entristecido. Vou manifestar isso diante do Senhor? Sim, também vou manifestar. Por quê? Eu estou no meu lugar secreto, onde o Pai me vê. Ok? Então, veja bem, no Salmo, também o quê? No Salmo de número 91, por exemplo, nos versículos 15 e 16, nós temos alguma coisa extremamente importante que embasa isso que eu estou falando. A palavra do Senhor diz assim, Ele me invocará e eu lhe responderei. E diz mais, e lhe mostrarei a minha salvação. Então, amados, existem muitas promessas, confie nisso. Se você, o quê? Realmente invocar o Senhor, Ele vai te responder. O Senhor vai te mostrar a sua salvação. O Senhor vai te mostrar saídas surpreendentes, tá? Então, você vai ver o quê? Que o melhor professor para nós, amados, de oração, é o Espírito Santo de Deus. Sabe, às vezes, nós estamos no nosso momento de oração tão preocupados em falar diante de Deus, mas nós também precisamos ficar em silêncio. Para aquilo que nós lemos na palavra, o Espírito Santo nos dê instrução. Nós precisamos ouvir e ter um tempo para ouvir aquilo que o Senhor nos fala, né? Então você vai ver o que aqui existe uma promessa muito grande em Jeremias 33:3 que diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Ensinar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então isso aqui é extremamente importante, você confiar que realmente o Senhor vai te responder. Aí você vai dizer assim para mim, como que Deus vai me responder? Ele pode te responder pela palavra. Tá? Ele pode te responder ouvindo um irmão, ouvindo um louvor. Você pode realmente ouvir o Senhor te falando no seu ouvido. O Senhor pode ouvir, o Senhor pode te falar através da sua consciência. Então veja bem, isso vamos lidar mais adiante. A intimidade com o Senhor, portanto, né, te leva muito longe no seu lugar secreto. Né? Então você lá pode se prostrar, você pode pôr o seu rosto em terra, você pode se ajoelhar, você pode ficar de pé, você pode dançar, você pode se alegrar de todas as formas, ok? Mas uma coisa, amados, que eu não posso deixar de dizer a você, é que quando nós oramos a Deus, nós temos que ter as motivações corretas. Corretas.
O que é isso? Ah, eu estou com raiva de uma pessoa. Então eu vou orar e vou falar, Senhor, que aquela pessoa morra ou que aquela pessoa que realmente se dê mal. Isso é uma oração com motivação correta? Claro que não. Deus não vai responder essa oração. A motivação está absolutamente errada. Um coração rancoroso, um coração que entra murmurando diante do Senhor, se queixando sempre, aí é uma motivação errada para se colocar em oração. Mas quando você realmente reconhece que você precisa da ação de Deus naquela circunstância, onde você pode abençoar. Porque o Senhor nos diz assim, amados, que realmente nós, como novas criaturas em Cristo, somos abençoadores e não devemos amaldiçoar. Então, isso é uma motivação correta. E lembre-se, o Espírito Santo está tratando realmente no seu caráter. E isso, então, é extremamente importante que você alinhe as tuas motivações com aquilo que Deus diz na sua palavra. Se você tiver uma motivação errada, é claro que Deus não vai te responder. Se teu sentimento for de vingança e você apresentar isso numa oração, isso Deus não vai te responder. Mas se você, mesmo numa situação em que você recebeu uma palavra dura, onde você foi menosprezado, mas você decide abençoar aquela pessoa, pode ter certeza, Deus vai ouvir a tua oração, porque a tua motivação está correta, ok? A palavra de Deus diz assim, aí você podia dizer assim, as minhas necessidades, sim, eu devo apresentar diante do Senhor, ainda que sejam pequenas, sim. Eu vou te ler um versículo que está em Filipenses 4:6, que diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, presta atenção, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então, dessa forma, nós vamos ver, amados, que o Senhor tem prazer. Eu me coloco como mãe, tá? Eu me coloco como mãe. O Pai, Deus é Pai, Ele quer ouvir o que você tem necessidade. Você acha que se realmente meu filho, minha filha tiver uma necessidade e eu puder dar aquilo, eu não vou fazer isso? Vou, com certeza, com certeza. Se você é pai ou mãe, você também sabe disso. Você vai procurar fazer o melhor pelo seu filho, né? Então você vai ver o que nós precisamos expressar na nossa oração. Por isso que ela tem que sair do coração, amados. Nós precisamos, quando entramos na presença de Deus Pai, nós precisamos entrar verdadeira e confiadamente nele. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Isso agrada o coração de Deus. Olha o que nos diz a palavra em Hebreus 4, de 14 a 16, diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Um grande sumo sacerdote. Jesus, antigamente nós tínhamos sumos sacerdotes lá no Velho Testamento, né? O que o sumo sacerdote faz, amados? Ele tinha o papel de recolher as orações, a confissão de pecados, etc., e apresentá-las diante de Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E a palavra de Deus diz assim, retenhamos firmemente a nossa confissão. Que confissão é essa? A nossa confissão de fé. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós cremos que Ele é o Senhor poderoso e que Ele é o Senhor de todas as coisas. E continua dizendo, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. O Senhor sabe que nós íamos falhar e vamos falhar enquanto somos humanos. Mas o Senhor se compadece de nós quando nós temos um coração sincero e reto para isso. E o Senhor diz assim, porém, falando do sumo sacerdote Jesus,
como nós. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cristo Jesus. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Jesus Cristo de Nazaré. Amados, ele veio como homem, ele passou tudo que nós temos passado, as dores de traições, as dores de inimizades, o desprezo, toda a angústia da carne, as dores que nós sentimos na carne, Jesus levou tudo isso. A solidão, Jesus teve medo? Teve medo. Então nós vamos ver, amados, que por isso que ele é nosso sumo sacerdote. Ele entende quando você está fraco, quando eu estou fraca, quando realmente eu estou debilitada, você está debilitado. É por isso que ele é nosso sumo sacerdote. Ele se compadece de você, mas ele quer que você se achegue a ele, que você demonstre que confia nele, que realmente ele pode fazer todas as coisas, né? E tem algumas outras coisas que eu gostaria que você entendesse. Essa breve palavra sobre oração. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos orar quando? Veja bem, 1 Timóteo 2,8 diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Então, uma das coisas que nós entendemos é que o Senhor quer que nós oremos todo o tempo. Ai, mas eu tenho que orar sempre em voz alta? Não, você pode orar em pensamento, amados. Você pode orar andando, tomando banho, caminhando, ou seja, dirigindo, ok? Ou indo para o seu trabalho, voltando do seu trabalho, indo no supermercado. Você pode ter comunhão com Deus? Pode. Pelo teu pensamento, você pode estar orando ao Senhor. E a palavra de Deus em Lucas 21:36 diz assim, algo muito importante. Vigiai, pois em todo o tempo. Quando fala em todo o tempo, o Senhor quer que nós tenhamos comunhão com Ele todo o tempo, ok? Você vai dizer, ai, mas eu estou trabalhando. Sim, o Senhor tá. Se você tiver apresentado o seu trabalho, o Senhor está ali contigo. Ele vai te inspirar para fazer melhor ainda o seu trabalho. Ok? Ai, mas eu não estou pensando em Deus ali. Mas o Senhor está cuidando do seu trabalho, meu amado, minha amada. A palavra de Deus diz assim, vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Ou seja, nós prevenimos-nos daquilo que pode ser mal para nós através da oração, amados. Quando nós pedimos a proteção de Deus, com relação às nossas vidas. Por exemplo, de manhã, tá? De manhã, quando você se levanta, realmente ainda abre os teus olhos, faz uma oração de gratidão ao Senhor. Você deitou e levantou. Entrega o seu dia ali ao Senhor. Entrega o seu trabalho, entrega a sua família, entrega realmente aquilo que você vai realizar naquele dia, na presença do Senhor, né? E a palavra de Deus, aquilo que está para acontecer. E estarmos de pé diante do Filho do Homem, né? É pela oração, amados. E ainda, Mateus 26:41 diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sim, é por isso que o Senhor nos fala para nós vigiarmos e orarmos. Nós vamos ver, amados, garanto que já aconteceu com você. Às vezes, você acorda de manhã, é um bom dia e, de repente, no meio do dia, acontece alguma coisa que transtorna o seu dia. Né? Transtorna o seu dia. Um incidente qualquer que pode transtornar o seu dia. Mas se você apresentou o seu dia ao Senhor, se você apresentou todas as suas ações daquele dia, se você pediu para o Senhor estar com Ele, saiba, Deus está nesse negócio. E às vezes, amados, alguma coisa que pode acontecer, que fugiu daquele padrão de normalidade, eu quero te dizer,
Deus pode estar te ensinando com aquela situação ou estar te livrando de algo, ok? Então você vai ver o quê? Que realmente nós podemos estar orando em pensamento, nós podemos estar orando em voz baixa, né? Nós podemos o quê? Estar orando no nosso quarto com voz audível e nós vamos ver o quê? Que isso tudo são formas diferentes o quê? De oração. E em todos os lugares, né? Então você vai ver o quê? Que é importante que você mantenha essa comunhão e essa dependência do Senhor. Tudo aquilo que nos foge, amados, precisa estar diante do Senhor. E aquilo que é o teu cotidiano também, né? Então veja bem, nós precisamos vigiar para não cair em tentação, já falei sobre isso lá atrás, aqui de novo, né? Que realmente, como que é vigiar? Senhor, livra-me de cair nas tentações. Então, se alguma coisa quer te induzir, alguma circunstância, a murmurar, se queixar de algo, o Espírito Santo fala dentro de você, não faça isso, não reclame, antes seja grato. Opa, a sua oração de manhã foi ouvida e o Espírito Santo está te dando uma instrução, fica quieto, não murmure, ok? Fica na sua, ok? Então você vai ver o quê? Que e se eu pecar? E se eu falhar? E se eu cair nessa tentação? Eu quero te dar uma boa nova. Um coração quebrantado e arrependido, o Senhor não recusa, amados, de forma alguma. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ai, mas eu preciso ir lá no meu quarto para pedir perdão a Deus. Não, amado. Se você teve a consciência de que você caiu naquela tentação, que você pecou, ainda na sua mente, no seu pensamento, andando de ônibus, quem sabe alguém andando de ônibus, alguém o quê? Lá num banheiro no seu trabalho, alguma circunstância, você pode dizer, Senhor, me perdoa em nome de Jesus, eu falhei. Você pode dizer isso em oração, amados, em pensamento. Deus vai ouvir? Sim, Deus vai ouvir e vai te perdoar. E tem muita importância nisso. Nós vamos ver que Ele vai nos purificar de toda injustiça. Isso é muito importante, porque se nós pecarmos, amados, esse pecado, e não confessarmos os nossos pecados, esse pecado se multiplica. Infelizmente, é assim. Sabe por quê? É a natureza do homem. Então, nós precisamos o quê? Em oração, cortar essa ponte do pecado antes que ela tome maior vulto dentro de nós. Amém? Então, nós vamos ver o quê? Realmente, nós encontramos no Salmo 55, versículo 16 e 17, que diz assim: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Né? De tarde, de manhã, ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Então você pode clamar em qualquer hora, em qualquer lugar. Você pode clamar o quê? Audivelmente, se puder, mas não, você também pode clamar o quê? E o Senhor vai te livrar, amados, em qualquer hora, ainda que você esteja orando em seu pensamento. Realmente, o que eu gostaria que você entendesse? Tira, amados, se você está começando a sua caminhada de fé, tira 15 minutos do seu dia para entrar na presença do Senhor. Ah, que hora? Tem que ser de manhã? Não, a tua melhor hora. Tá? A tua melhor hora para você entrar na presença do Senhor. De manhã, se puder, melhor ainda, porque todo o seu dia vai ser guiado pelo Senhor. Ok? E diz assim, que o Senhor fala que realmente o que
Nós entregamos. O Senhor diz aqui, olha lá que promessa magnífica. Eu invocarei a Deus, o salmista falando, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã, ao meio-dia, qualquer horário, eu orarei e clamarei ao Senhor, e Ele ouvirá a minha voz. Tira 15 minutos, amados, do seu dia. Leia a palavra, leia um salmo, apresenta o seu coração diante do Senhor. Adore, louve ao Senhor, seja grato. Aprenda com o Espírito Santo a buscar a face do Senhor, ok? Quando que nós devemos orar também, amados? Nas refeições. Nas refeições. Nós devemos ser gratos a Deus nas refeições. Nós vamos ver que Jesus ensinou isso, sim. E todas as vezes que Jesus ia comer alguma coisa, ele orava. Né? Então você vai ver aqui um dos exemplos em que ele orou. Tomando ele os 5 pães e os 5 peixes, levantou os olhos aos céus e os abençoou. Durante toda a noite, Jesus orava. Em Lucas 6:12 diz assim: naqueles dias subiu ao monte a fim de orar e passou a noite em oração com Deus. Ou seja, nós não temos horário e devemos orar durante todo o tempo. E uma pergunta que talvez você faça: por quem que eu devo orar? Você deve, em primeiro lugar, amados, ore por você mesmo. Porque você sabe as suas necessidades, você sabe as suas fraquezas e onde Deus precisa operar em você, ok? Então, ore por você mesmo e ore pelos outros. Ore pela sua família, ok? Apresente, às vezes, um familiar seu tem uma necessidade e que você está percebendo isso. Algumas vezes um familiar seu está o quê? Desenvolvendo um hábito que não é legal. Xinga, às vezes o que? Se ira, e tudo isso transtorna toda a sua casa. Leva isso para a oração. É preferível que você fale com o Pai do que brigue com essa pessoa. Apresenta diante do Pai e Deus vai começar a mudar essa situação. Então nós vamos orar uns pelos outros. Às vezes um amigo, o Senhor vai começar o quê? A te dar sensibilidade para sentir as dores do outro. E a palavra do Senhor, lá em Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. O que é isso? Confessai as vossas culpas, tá? Não, isso é realmente você o quê? Precisar confessar todos os seus pecados para alguém? Não. Amados, mas existem coisas que o Senhor nos pede para nós o quê? Realmente compartilharmos com o irmão. Puxa vida, eu falhei. Eu menti nessa situação. E o Espírito Santo me mostrou isso, sabe, meu irmão? Ai, mas aquilo me incomodou, mas eu pedi perdão a Deus e não quero fazer isso de novo. Eu murmurei, meu irmão, e eu não quero fazer isso de novo. Você me ajuda, se porventura você perceber que eu estou murmurando? Sabe, amados, a confissão de culpas, muitas vezes, o quê? Edifica o outro, porque pode ele estar enfrentando a mesma coisa. Então você vai orar por ele, ele vai orar por você, ok? Então você vai ver o quê? Que é aí nesse sentido que o Senhor diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. E a palavra continua dizendo, em Tiago 5,16, e orai uns pelos outros. Isso é extremamente importante, que nós desenvolvamos o hábito de oração pelas pessoas que são nossos familiares, nossos amigos, nossos inimigos até, ok? Precisamos aprender a abençoá-los também, né? Olha lá, pelos ministérios do corpo de Cristo. Quem que está te levando a palavra? Quem que está orando por você? Ah, você está indo numa igreja pelo ministério de louvor, pelo seu pastor, ok? Por aquele que está realmente sendo diácono na tua igreja, por aquele que realmente que é o porteiro da igreja. Amados, muita gente se esquece de orar pelo porteiro, e o porteiro é um homem de Deus, é uma mulher de Deus? Sim. Precisa das suas orações? Sim. Ok? Então, algumas vezes, amados, o Senhor vai te dar realmente essa
condição de você perceber a dor do outro e interceder por ele. Então você deve orar então pelos ministérios do corpo de Cristo. E tem mais. Conhece alguém que está enfermo? Ore por ele. Atormentado? Ore por ele. Alguém que não conhece Cristo ainda? Ore por ele. Ore por ela. Ore por essas pessoas. Eu costumo dizer, amados, que ninguém se chega a Deus se uma outra pessoa não intercedeu por ela. Sabe, eu vejo que na minha vida, eu tive uma avó materna que era uma bênção. Minha avó tinha 15 filhos. 15 filhos. E moravam em Getulina, uma cidade aqui perto onde eu nasci. E minha avó tinha na casa dela, com os 15 filhos, amados, um verdadeiro hospital. Era uma serva de Deus. Ela recebia pessoas, não importava o que doença tivesse, sabia disso? Atormentados ou não, doentes das mais variáveis moléstias que podia ter, e minha avó cuidava dessas pessoas dentro daquilo que ela podia. E sabe como? Joelho no chão. Minha avó intercedia muito por essas vidas, pedia uma direção do Espírito Santo de Deus. E agora, chegando onde eu quero chegar, minha avó orava muito para que os netos dela falassem do amor de Deus uns para os outros, para que salvação chegasse aos seus netos, bisnetos e assim sucessivamente. Amados, isso tem acontecido. Quem me falou do amor de Cristo foi uma prima. E através da minha vida, outros primos também foram alcançados para Cristo. Ou seja, alguém orou por mim, amados. Eu nem existia possivelmente, mas alguém já intercedeu lá por mim. Se você veio a Cristo, você pode ter certeza, alguém intercedeu por você. Alguém clamou que você se achegasse a Ele. Alguém pagou um preço de oração para que você chegasse a Cristo Jesus. É por isso que o Senhor diz, realmente para nós orarmos, não só pelos enfermos, pelos atormentados, mas por aqueles que não conhecem ao Senhor, pelos seus familiares, netos, bisnetos e assim sucessivamente. E a palavra de Deus em Tiago nos diz assim, com relação aos enfermos, o Senhor nos ensinando a orar pelos enfermos. Tiago 5,16 diz assim, está alguém doente entre vós? Está alguém aflito entre vós? Ore. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Orai uns pelos outros, para que sareis. E também o Senhor diz, nesse texto de Tiago, se tiverem cometido algum pecado, ser-lhes-á perdoado. Amados, a tua oração é poderosa. A palavra do Senhor diz assim, pode muito a oração de um justo. Nós somos justos? Não, amados, nós somos justificados no sangue de Jesus. A tua oração, meu amado, minha amada, é poderosa. É poderosa. E nós vamos ver o que? Aqueles que realmente precisam de salvação, precisam da nossa intercessão. Né? João 5,16 diz assim, se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará vida. Intercessão um pelos outros. Né?
Então você vai ver o quê? Que tem uma outra coisa. Ah, só eu da minha casa sou convertido. Tudo bem. Ore pelos seus familiares. Entra no seu quarto. Entra no seu quarto e ore, amados. Ore. Busque a salvação. Porque existe uma promessa do Senhor que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Orando a palavra, orando a promessa de Deus. E realmente apresenta os seus queridos diante do Senhor, né? Ah, mas eu sou casado, eu e minha esposa servimos a Deus. Ótimo. Tenha no seu esposo, na sua esposa, seu parceiro de oração. Ah, ainda não consegui isso. Não consegui isso. Põe o teu joelho no chão e clame: Senhor, eu quero meu marido, eu quero minha esposa, porque nós temos uma aliança de sangue. Eu quero realmente um parceiro, uma parceira de oração. E o melhor parceiro e a parceira de oração é seu esposo ou sua esposa. Ah, mas eu estou numa casa, eu sou filho e eu tenho um irmão que também é convertido. Junte-se ao seu irmão no momento para orar. Sabe por quê, amados? A palavra de Deus diz assim, que se dois concordarem acerca de alguma coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Tudo aquilo, isso é aquilo que a gente fala, ligou na terra, está ligado no céu, né? Então nós vamos ver que Mateus 18 nos ensina isso, amados. Que aquilo que nós ligarmos em dois aqui na terra, será ligado no céu. A oração de dois é muito poderosa. A sua sozinha é poderosa? É. A em dois é mais ainda, né? Ore pela sua igreja. Ore pela sua igreja. Ore para que a visão da sua igreja seja o quê? Ganhar vidas para Cristo Jesus, ok? Agora, você pode orar na igreja com os irmãos? Deve. A oração na igreja de múltiplas pessoas, amados, é uma bomba no inferno. É uma bomba no inferno. E deve ser feita oração na igreja, junto com os demais irmãos, né? E você vai ver o quê? Que existe outra forma de oração também, que é a oração em línguas. Essa eu quero lidar em particular. Próximo assunto que nós vamos lidar é a questão do batismo do Espírito Santo. A oração em línguas é maravilhosa, é uma forma de oração que nós devemos também exercitar. É oração? Sim. E nós vamos entender a importância de sermos batizados no Espírito Santo e de estarmos orando em línguas também, ok? Agora eu quero finalizar a importância de oração. Nós vamos ver em João 4:23 que diz assim: mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É assim que a nossa oração agrada a Deus. Em espírito, de todo o nosso coração, verdadeiros, sem hipocrisia, amados. Porque realmente o Senhor nos olha absolutamente despidos de toda hipocrisia. Você quer ser um verdadeiro adorador? Você quer adorar em espírito e em verdade? Comece a sua caminhada de fé, a sua oração no seu lugar secreto. Desenvolva isso em nome de Jesus. Porque nós vamos entrar depois no batismo do Espírito Santo e você vai ver que isso também é tremendo. E você, dessa forma, vai galgando o conhecimento de Deus. Isso é magnífico, porque o Senhor te chama, não para ser mero seguidor dele. O Senhor quer te fazer um discípulo. Amém? Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Pai eterno, Deus querido, muito obrigado, Pai, porque a tua palavra
é santa e verdadeira. E ela cumpre o seu propósito na vida de cada um que ouviu essa palavra. Pai, pelo poder do nome de Jesus, aqueles que estão se achegando, ó Pai, que tenham fome e sede de Ti. Aqueles que já estão caminhando contigo, ó Pai, que sejam edificados, ó Deus bendito, em nome de Jesus. Pai, venha com a Tua graça, ensinar, Espírito Santo de Deus, ensinar as maravilhas da oração. Querido Deus, o Senhor faz um santo chamado do lugar secreto. Muito obrigado, Senhor Deus, por aqueles que querem desenvolver esse chamado, por aqueles que não querem ser meramente seguidores, mas querem ser discípulos do Senhor. Pai querido, que amam, que realmente têm um chamado intercessório e que pode, Senhor, através da sua intercessão, ver o Senhor agir maravilhas. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor com certeza está atuando em cada coração que aqui ouve. Pai, em nome de Jesus, ministra a vida. Eu te imploro em nome de Jesus, ministra a vida, Pai. Que o Senhor esteja repreendendo toda a seta inflamada do inferno, Senhor, sobre estas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, e que seja um divisor de águas o caminhar do Senhor em oração. Senhor Deus, que eles possam, Senhor, ter as suas orações respondidas. Que eles possam ter a visão do Teu reino, ó Pai querido. A visão do reino, para serem intercessores, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que o Senhor te dê saúde no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. E que o Senhor confirme as obras das suas mãos e que você seja bendito ao entrar e ao sair, em nome de Jesus. Amém? Graças